Pessoal, aqui algumas informações sobre a herança e sexo. Vocês vão encontrar esse conteúdo no capítulo 18 do livro de vocês. Tá? Lembrando, primeiro, que os cromossomos sexuais são o X e o Y. Eles são cromossomos diferentes, né? Então, aqui o que a gente tem em azul são os genes compartilhados pelos dois cromossomos. Em vermelho são genes próprios do cromossomo X, por isso a gente fala de genes com herança ligada ao sexo. E em amarelo, genes que são próprios do Y, restritos ao sexo. Por que restritos? Porque Y está apenas em homens, portanto esses genes são exclusivos de homens. Aqui eu mostro para vocês, né, quais são os cromossomos presentes nos indivíduos masculinos. Eles contêm X e Y. E aqui os cromossomos de mulheres, X e X. Portanto, mulheres têm um único tipo de cromossomo sexual. Os seus gametas, todos eles vão carregar X, enquanto que os homens têm dois tipos de cromossomos sexuais. Alguns espermatozoides carregam X, outros espermatozoides carregam Y. Durante a fecundação, quando o óvulo é fecundado por um espermatozoide Y, gera um indivíduo XY, portanto, menino. Quando o óvulo X é fecundado por um gameta masculino X, gera uma menina, indivíduo XX. Aqui eu coloquei para vocês uma figura, só para exemplificar, né? Na espécie humana, o homem tem 44 cromossomos autossômicos e um XY, um par XY. A mulher, 44 autossômicos e um par XX de cromossomos sexuais. Aqui, na medida que o X feminino se encontra com o Y masculino, temos um menino. Se ambos X se encontram, temos meninas. Existem algumas anomalias que estão relacionadas aos genes presentes no X, né? E uma delas é a anomalia daltonismo, em que o indivíduo tem dificuldade de distinguir algumas cores, como por exemplo o verde e o vermelho, né? Aqui nessa figura nós temos em verde o número 74, e indivíduos daltônicos não conseguem fazer essa diferenciação. Bom, ele é um distúrbio causado por um gene recessivo que está lá no cromossomo X, né? Se ele é um gene recessivo, a gente precisa representá-lo por uma letra minúscula, certo? Essa letra minúscula vai ali posterior a um X maiúsculo, tá? Enquanto que o alelo dominante, ele determina o indivíduo de visão normal. Então, aqui a gente tem um Dzão associado ao X, tá? Como é que ficam os genótipos em homens e em mulheres? A mulher tendo 2x, né? Então ambos têm que ser representados no genótipo. A mulher normal, ela precisa ter pelo menos um Dzão nesse genótipo, então ela pode ser XDzão, ou XDzão, Dzinho, que ela é normal. Aqui, a presença desse Dzinho torna essa mulher portadora, mas não manifesta doença. A mulher, para ser daltônica, sendo, né, um alelo, uma característica recessiva, ela precisa ter o Dzinho dose dupla, então a daltônica ela é XDzinho, XDzinho. Nos homens, como o X está presente uma única vez, né, porque seguido dele vem um Y que não carrega o alelo para daltonismo, então o homem que é um XDzão Y, ele é normal para visão, e o homem XDzinho Y, ele é um homem daltônico. Vejam que como para o homem basta um único Dzinho, a frequência de homens daltônicos na população é muito maior do que de mulheres, porque para ela manifestar o daltonismo, ela precisa ser XDzinho, XDzinho. A outra característica com as mesmas, uma outra anomalia com as mesmas características é a hemofilia, tá? A hemofilia também é uma característica recessiva ligada ao X, em que a pessoa não produz alguns fatores de coagulação, então o sangue não coagula, ela tem uma tendência a ter hemorragias.
A frequência, né, em homens é muito menor, 1 para 10 mil na população, do que em mulheres, que é 1 para 100 milhões na população, tá? Aqui novamente, fenótipos, mulher normal, XHzão, XHzão, ou XHzão, XHzinho, e ela é uma portadora, mas não manifesta doença. A mulher hemofílica, XHzinho, XHzinho, homem normal, XHzão, Y, homem hemofílico, XHzinho, Y. Tá? Existe uma outra característica também que ela é ligada ao sexo, mas que não é determinado por alelos localizados no X, tá? E nem no Y. São alelos autossômicos, nos cromossomos autossômicos, mas que se manifestam de formas diferentes em homens e mulheres em função da produção de alguns hormônios. Então, a calvície é um exemplo, tá? Até pouco tempo atrás se acreditou que a calvície era determinada por um único par de alelos, tá? Que aqui a gente representa por C de calvície. Atualmente, uma outra teoria que está sendo mais aceita é que essa característica é determinada por genes polialélicos, tá? São pelo menos 4 pares de alelos ou 4 genes que estão envolvidos nessa característica. Mas, de qualquer forma, muitos exercícios acabam apresentando ainda essa característica como determinada por um único par de alelo, e nós vamos ver por isso como é que são os genótipos e fenótipos em homens e mulheres, tá? A calvície é determinada por um gene dominante no homem, que a gente chama de cesão, tá? Basta que o homem tenha cesão uma única vez, né? Então ele vai ser cesão, cesão ou cesão, cezinho, que ele é calvo. Tá? O homem normal, cezinho, cezinho. Na mulher, para ela expressar calvície, o cesão tem que estar em dose dupla. Então, a calva é cesão, cesão, e mulheres normais, cesão, cezinho, cezinho, cezinho. Por que isso? Porque os hormônios masculinos, eles interferem na manifestação desses alelos, tá? Portanto, seria necessário que o cesão aparecesse uma única vez no genótipo para o homem ser calvo. Mais uma vez, por isso é comum, muito mais comum homens calvos na população do que mulheres. Uma outra característica agora restrita ao sexo é aquela que está ligada ao Y, porque o Y está presente apenas em homens. E uma característica, então, é a hipertricose auricular, que é a presença de pelos nas orelhas, né, ou aqui no canal auditivo, muito mais comum a manifestação em homens mais velhos, mas é uma herança holândrica. O que é isso? Típico do sexo masculino, porque está é determinado por um alelo ligado ao Y. Bom, eu deixei aqui para vocês alguns exercícios, tá? Para que vocês façam, né? Então, aqui um exercício sobre hemofilia, podem responder no caderno de vocês. Aqui sobre daltonismo, né? Todas elas de escolha múltipla. E aqui também sobre calvície. O exercício da calvície tem aqui a resposta para vocês conferirem, tá? O restante deles eu passo o gabarito para vocês no próximo momento, ou nós corrigimos nas nossas aulas online, tá? Qualquer dúvida me escrevam, beijinho!